Bom dia, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, começando aqui com o mito. No início era assim. Há um contexto aqui sobre esse gênero textual. Você vai ler o trecho de um mito grego sobre a origem dos mortais, a origem dos seres humanos, recontado por Ilan Breman. É um trecho de um mito, não é o mito inteiro. Depois eu vou passar para vocês outras partes desse mito, eu vou compartilhar no grupo, ok? Segundo a mitologia grega, no princípio havia apenas o caos, um abismo no qual tudo se confundia, até que uma força divina ordenou tudo, separando céu, terra e água. Em seguida gerou um casal de divindades, Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra, de cuja união nasceram inicialmente 6 meninos, os titãs, e 6 meninas, as titânides. Como senhor do universo, Urano mostrou-se muito autoritário, para a decepção de Gaia, que recorreu a seus filhos para tirar o marido do poder. Mas apenas o titã mais novo, Cronos, aceitou o pedido da mãe e conseguiu derrotar o pai. Ao chegar ao poder, porém, Cronos mostrou-se tão autoritário quanto Urano, semelhança que levou a uma nova coincidência, pois também teve de enfrentar a ira de um filho, Zeus. Para defender-se, Cronos uniu-se aos demais titãs, mas não foi o bastante para impedir que Zeus e os irmãos tomassem o poder e iniciassem uma nova era no universo, na qual surgiram os mortais, como você verá. Na mitologia grega, os deuses brigavam entre eles, guerreavam entre eles, assim como os seres humanos. Então aqui vai mostrar a origem do ser humano. Antes de ler esse mito, porém, há duas perguntinhas aqui para vocês irem refletindo. Pela mitologia grega, o deus Prometeu, filho do titã Jápeto, é o criador dos primeiros mortais. Será que os mortais terão os mesmos privilégios dos deuses? Você vai tentar antecipar essa leitura. Para você, os mortais que Prometeu criou, que Prometeu cria nesse texto, tem os mesmos privilégios dos deuses? Né? São parecidos com os deuses? Como os deuses reagirão à criação de Prometeu? Observe que são vários deuses e um desses deuses, Prometeu, cria o ser humano. Como você acha que os demais deuses irão reagir à criação de Prometeu? Eles vão gostar, não vão gostar? Qual vai ser a reação deles? Tentem antecipar antes de ler o texto. Aí vem o mito, vem o texto. A origem do mito, o mito foi criado para o homem explicar aos seus semelhantes a origem do universo. Então, como a ciência não era assim evoluída, como os homens não sabiam de onde tinham vindo, como surgiu a Terra, como surgiram os animais, como apareceram todas as coisas na Terra, enfim, eles criavam mitos para explicar. Então, o mito muitas vezes tinha a ver com a ciência, tinha a ver com fenômenos da natureza, esses mitos tinham muitas vezes a ver com a criação do universo, como esse, dos seres humanos, da Terra e tudo mais. Aqui, especificamente, é sobre a criação, a invenção pelos deuses dos seres humanos. Observe que são mitos gregos. O Criador e Protetor dos Homens. Depois de milhares de anos de lutas extraordinárias, Zeus e seus irmãos finalmente venceram os gigantes e poderosos titãs. Eles foram aprisionados nas profundezas da terra. E dizia-se que toda vez que um vulcão entrava em erupção, um terremoto sacudia o mundo, na verdade eram os titãs tentando voltar à superfície. Agora, quem mandava na terra
era o deus dos deuses, Zeus, ao lado de seus irmãos e filhos. E onde os mortais entram nessa história? É o que um dos filhos de Jápeto, um titã derrotado chamado Prometeu, que em grego significa precavido, aquele que pensa antes de agir, decidiu criar os homens à semelhança dos deuses. Prometeu, assim como um artesão, pegou a argila, molhou com a água do rio e começou a moldá-la, com muito cuidado e carinho. Quando o primeiro molde ficou pronto, ele adorou o resultado e decidiu fazer milhares de outras réplicas, sempre mudando aqui e acolá as características físicas da sua criação. Quando sentiu que o trabalho estava pronto, Prometeu parou, observou e percebeu que todas as suas criaturas estavam inertes, sem vida. Nesse instante, Palas Atena, a deusa da sabedoria, que acompanhava curiosíssima a linha de produção do filho de Jápeto, disse: Meu amigo Prometeu, estou impressionada com a beleza do seu trabalho, mas vejo que tais criaturas não se mexem. Você quer uma ajuda? Querida deusa, que bom que está aqui. O que você pode fazer para animar essa multidão de seres? Perguntou Prometeu. A deusa da sabedoria olhou para Prometeu e em seguida agachou-se para olhar de perto o primeiro homem que ele havia moldado. Palas Atena foi tomada por um sentimento de amor intenso. Levantou a cabeça da criatura e soprou o hálito divino em direção ao rosto dela. Prometeu ficou comovido ao ver o primeiro homem se levantar da terra. Palas Atena, então, começou a percorrer, rápida como o vento, todos os lugares onde os outros seres estavam. Ela soprava e soprava sem parar, dia e noite, até todos os homens se erguerem. O filho de Jápeto sorria. Sua criação estava pronta. Acontece que rapidamente ele percebeu que os homens eram como bebês, não sabiam fazer nada, absolutamente nada. Eles vagavam como zumbis pela terra. O trabalho ainda não estava completo. O Criador dos homens decidiu que seria o professor deles e começou a ensiná-los a falar e a ouvir, a contar histórias, a fabricar ferramentas, a cultivar o campo, a conhecer os medicamentos e ensinou-lhes a ver o futuro nas estrelas. Enfim, deu as melhores aulas do universo para a humanidade. Quando viram o resultado de todo aquele trabalho, Prometeu, os deuses decidiram convocá-lo para uma reunião emergencial no Olimpo. Todos estão admirados com sua criação, Prometeu. Porém, nunca podemos nos esquecer de quem é que manda aqui, não é? Perguntou o deus dos deuses, Zeus. Tenho uma ideia, disse Prometeu. Vamos marcar um encontro entre os deuses e os mortais em Mecona. Lá estabeleceremos os direitos e as obrigações dos homens perante vocês, deuses poderosos. Gostei da proposta, Prometeu. Pode marcar a reunião para amanhã mesmo, disse Zeus, contente com a proposta do filho do Titã. Sim, pode deixar que amanhã tudo estará pronto, disse Prometeu, despedindo-se dos deuses. Na Assembleia de Mecona, todas as regras das relações entre os mortais e os deuses foram acordadas, sendo esta a principal: sacrifícios animais feitos pelos homens para honrar os deuses do Olimpo e pedir sua proteção. Zeus queria testar se as regras haviam sido bem assimiladas pelos homens e pediu o sacrifício de um touro em seu nome. Depois, o animal seria dividido para ser comido. A ordem era sempre deixar para os deuses a melhor parte do animal. Prometeu não tinha gostado dessa parte da regra, porque sua criação deveria sempre ficar com a pior parte. Então decidiu interferir bem no primeiro sacrifício feito a Zeus. Deus dos deuses, os homens já sacrificaram um touro em seu nome. Agora fizeram 2 montes, um com carne e outro com ossos e gordura. Pode escolher um dos 2. Zeus já sabia o que Prometeu havia aprontado
ele tinha colocado em cima do monte de carne uma camada fina de gordura, e no monte de gordura e ossos uma fina camada de carne. Quem você pensa que é Japetonida? Quer me enganar? Obedeça às regras que criamos, urrou Zeus. Por que os homens sempre devem ficar com a pior parte do sacrifício? Perguntou com coragem Prometeu. Porque somos os deuses do Olimpo, bradou Zeus. E por sua insolência e trapaça, tirarei dos homens sua principal ferramenta de sobrevivência, o fogo. Prometeu ficou furioso, mas não demonstrou nada para Zeus. Em vez disso, saiu furtivamente e foi até Hélio, o deus Sol. Lá ele pegou um caule de uma planta muito resistente e encostou-o na carruagem de fogo pertencente ao deus. Agora, com o caule acolhendo a chama da vida, Prometeu desceu para presentear sua criação com o fogo. Ele foi recebido com festa e, em sua homenagem, pipocaram fogueiras por todos os cantos do mundo. Agora vem a interpretação. Estudo do texto. Antes da leitura, você levantou hipóteses sobre os desdobramentos da criação dos mortais, feita pelo Deus Prometeu. Os mortais tiveram os mesmos privilégios dos deuses? Como os deuses reagiram à criação de Prometeu? Isso está no texto. Olha, é bem simples. Os mortais tiveram os mesmos privilégios dos deuses? Você tinha levantado hipóteses antes da leitura.